Oi, viajantes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila Castanheira, fundadora da agência de viagens Acordei Quero Viajar, e hoje eu acordei aqui no Peru, mais especificamente no Vale Sagrado, nas montanhas, viajantes. E hoje eu vou trazer para vocês uma experiência diferente. Eu estou aqui no Peru para estudar o destino e trazer grupos de viagem para cá e também trazer os nossos clientes em viagens privadas com suas famílias, filhos, com quem você desejar. E nessa viagem de estudos, que inicia agora, eu vou trazer para vocês uma experiência de 5 dias nas montanhas aqui do Peru, na região de Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, com uma empresa que se chama Mountain Lodge. É um jeito diferente de viajar, então nós vamos ficar em acomodações remotas, nós vamos fazer hiking também, nós vamos fazer muitos passeios culturais e ao longo desse vídeo eu vou explicando tudo para vocês como que funciona a dinâmica dessa viagem. Começando a nossa viagem, nós vamos visitar um mercado local aqui em Pisac, que é um vilarejo, uma cidadezinha super interessante, que tem um sítio arqueológico também, mas tem outras coisas pra gente entender um pouco sobre os locais. Gente, olha, batata desidratada, que dura muito. Ah, batata, tem mais de 4.000 tipos de batata aqui no Peru, pra vocês terem uma ideia. Gente, isso aqui é um tipo de pepino. Meu Deus! Esse a gente tem. E aqui também é muito famoso frutas assim de lugares frios, gente, como o morango, o mirtilo, muito. Vamos ver em todos os lugares. E essa aqui é a lúcuma, que eles fazem sorvete. É muito famosa. É uma fruta peruana. Uma coisa super interessante é esse tomate aqui, ó. Ele é diferente, eles fazem muitas coisas com ele, inclusive sobremesa. A gente parou nesse lugar aqui, ó, de queijo. Ai, minha Nossa Senhora da Penholeta. Olha, ela faz nesse forninho aqui, gente, ó. Muito bom. E lembra que eu falei que a Mountain Lodge faz algumas coisas muito diferentes? É isso, gente. Começamos. E para quem gosta de artesanato, o mercado de artesanato aqui de Pisac é uma loucura, gente, enorme, vale a pena vir. Depois de subir muito as montanhas, nós chegamos em um vilarejo, gente, totalmente isolado, que eu fico pensando como que eles conseguem viver aqui, né? Então aqui nós iremos comer e vou mostrar as casas, são de adobe e definitivamente esse projeto Mountain Lodge chega onde quase ninguém chega. E aqui as mulheres vendem os artesanatos locais, estão vendo o que elas fazem? See the design is she's doing? Yeah. E aqui é onde nós vamos almoçar. Vamos começar o nosso hiking. Tô toda trabalhada no hiking, ó, casaco de corta-vento, os meus stickers, bota de hiking. É muito importante ter todos os acessórios para que a gente não tenha nenhum problema, né, gente? Vamos descer a montanha.
Nós estamos fazendo uma trilha Inca, gente. Olha isso. Esse canal aqui foi desenvolvido pelos Incas. Olha isso, viajantes. Pisa aqui, ali do lado, os campos, tá vendo, ó? Onde eles faziam agricultura. E aqui a gente tem a oportunidade de ver a plantação de milho de alta montanha, porque estamos muito alto ainda. Viajantes, que experiência, meu Deus! Olha que lindo! Olha, gente! Agora, falando um pouquinho de Pisa, que viajantes, foi um centro muito importante, né? Foi um centro administrativo, cerimonial e agrícola inca. A maioria dos sítios arqueológicos incas que a gente visita tinham uma função, mas esse aqui tinha várias funções. Então ele era uma função militar, né? Defensiva pela posição. Olha isso aqui. Então, a vista é extremamente privilegiada, religiosa. Então nós tínhamos muitas cerimônias por aqui e também agrícola, como eu mostrei ali atrás para vocês, né, os terraços que eles construíram. Ah, gente, olha o pelo, é totalmente diferente. Olha aquela ali. Que linda. Estão com fome. You see the difference, eh? They don't have a full care yet. Ai, que fofinha. Share before. Chegamos no nosso hotel, viajantes. Olha a paz desse lugar. Não, viajantes, aí tem uma banheira aqui, uma hidromassagem. Vocês não têm ideia do quão quentinho que tá. E tá frio! Que delícia! E agora, vamos falar um pouquinho sobre o Mountain Lodge para vocês entenderem melhor. A Mountain Lodge é uma empresa peruana de turismo de luxo sustentável, viajantes, especializada em treks, hospedagens em lodges exclusivos. Ou seja, você faz seu hiking e não tem nada de perrengue. Esses lodges, eles são confortáveis e ecológicos, como vocês viram o meu quarto. É maravilhoso. E é uma combinação, então, de aventura, natureza, conforto e responsabilidade social. Uma coisa importante quando a gente fala de hiking, não é todo mundo que gosta, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa do hiking. E por que eu escolhi ficar aqui na Mountain Lodge? Justamente porque você não é obrigado a fazer o hiking. Ele sempre tem duas atividades no dia: a cultural ou a atividade... a atividade de hiking. Então hoje, por exemplo, tava eu e meu marido, a gente escolheu fazer de manhã a atividade cultural e à tarde a atividade de hiking, porque estávamos só nós dois. Mas geralmente essas atividades elas são feitas em grupos, são grupos muito pequenos que se dividem. Então parte do grupo quer fazer atividade cultural, faz, que não tem praticamente esforço, né, gente? Vai lá, visita o sítio arqueológico, as comunidades locais para entender sobre a cultura. Não, eu quero fazer hiking, então você vai lá e faz seu hiking. Ai, meu Deus, que delícia. Não, a batata eu vou comer. E aquilo lá é a carne, gente, que eles vão colocar, né? Um prato tradicional aqui. E o milho. Just the leaves the milho, but they put the cheese.
pra não sair mesmo, né? Agora, em 30 minutos fica pronto. Mas as pedras que vocês viram, que praticamente cozinha o espaço, né, as comidas, eles deixam na brasa por 2 horas. Levantamos cedinho, seguimos viagem, gente. Estamos muito alto, em um lugar totalmente isolado. Aqui nós vamos visitar um sítio arqueológico e também um povoado que fica aqui nos arredores. Juan de Dios, e ele trabalha guiando em montanhas há mais de 40 anos, gente. Então, se tem alguém que conhece essas montanhas aqui, é ele. Esse lugar fica na província de Cauca, distrito de Lares, a mais ou menos 3.800 metros de altitude. É um sítio arqueológico pré-inca. Então, eles faziam as casas de maneira circular, não é porque assim, vou fazer circular, não. Nós estamos no meio dos Andes, gente. Então, aqui tem muito vento forte, né? Tem a questão do peso do telhado também, que eu achei isso bem interessante, que é de palha, e chuvas intensas. Então, essa construção de maneira circular, estão vendo? Ela ajuda. E os Quilques, né, foram uma população que tiveram aqui mais ou menos entre 900 e 1200 depois de Cristo. E estão vendo que a trilha inca continua aqui? Depois vai a perder de vista, gente. Que experiência maravilhosa isso aqui. No nosso caso, nós só vamos fazer a visita ao sítio arqueológico, né? Mas se você quiser fazer o hiking, você pode também, tá? É uma escolha. Esse tipo de coisa você só encontra aqui na Corday, né? E com empresas como a Mountain Lodge. Essa aqui é uma restauração, né? Eles fizeram algo similar pra gente entender como é que funciona. Olha que interessante, gente. O teto de palha. Absolutamente interessante. Não é difícil visitar o sítio arqueológico em si, tá, gente? Como eu disse, não vou fazer a trilha. O que precisa de roupas adequadas, casaco corta-vento. Se você tiver problema de coração, não indico. E se você tiver problemas no joelho, também não. Durante a viagem a gente faz algumas paradinhas para admirar a vista. Olha isso. Estão vendo? Greg tá lá tirando algumas fotos. Tá um pouco frio, então eu resolvi ficar aqui. Mas olha só, tem uma placa aqui, né? Estamos chegando a Lares, que estamos a 4.461 metros de altitude. Chegamos no nosso almoço, ó. Aqui em frente a cachoeira não. É uma mini cachoeira que tem aqui perto. E depois desse almoço aqui, no meio do nada, viajantes, o nosso motorista deixa a gente aqui. E nós começamos um novo hiking. E depois de mais de 2 horas de hiking, ó, chegamos aqui no nosso lodge no meio do nada.
Olha a vista do nosso hotel, que lindo, gente. Olha isso. Estamos a 3.800 metros de altitude e vocês não sabem a emoção que eu tô aqui de ter conseguido fazer esse hiking. E ó, gente, ó, temos uma piscina privada, piscina não, né? Uma jacuzzi privada, tá sendo preparada. Daqui a pouquinho teremos a oportunidade de apreciar essa vista maravilhosa aqui dos Andes. Quando a gente fala de lodges sustentáveis, de empresas sustentáveis, gente, é muito importante a gente entender, né, que a cadeia é muito grande. Então, a gente aqui no Acordei Quero Viajar procura empresas que façam a diferença para minimizar os impactos do turismo durante essa cadeia. E essa é a proposta da Mountain Lodge, tá? Então, é muito difícil você controlar toda a cadeia que tem do turismo, não é fácil. Depois do jantar, viajantes, eles preparam a nossa cama e olha que demais. Tem chocolate e embaixo eles colocam essa bolsinha de água quente para você colocar em alguma parte do seu corpo que esteja doendo ou até mesmo deixar a cama mais quentinha. Demais, né? E seguimos viagem aqui nas montanhas do Peru. Estamos na região de Huacahuasi, onde fica o nosso hotel. E, gente, é de tirar o fôlego, sabe? É de pensar na vida, porque a gente está fazendo um tipo de turismo vivencial mesmo, né? Conhecendo regiões inóspitas, entendendo como que as pessoas vivem, né? E você pensa, como que essas pessoas vivem aqui? Aqui, mais uma vez, a gente mostra um exemplo de como as casas eram antigamente, ainda são, estão vendo? Lá do outro lado, com a palha no teto. E agora eles estão usando mais esse teto, que possivelmente é de alumínio, alguma coisa assim, porque retém o calor. A gente está falando de uma região que é bem fria. E eles vivem, gente, basicamente da agricultura, plantação de batatas, criação de ovelhas, alpacas, né? Eles vendem a pele, né? O pelo da alpaca para poder fazer roupas. É uma experiência muito forte. Esse é um vilarejo bem mais turístico, uma estrutura, restaurantes. O Ollantaytambo, viajantes, para vocês terem uma ideia, foi um dos centros urbanos agrícolas e militares mais importantes do Império Inca. A cidade foi totalmente planejada. Olha isso. Esse aqui é o centrinho, né? Parece que você tá andando dentro da história, literalmente. E esse lugar também era para controlar o acesso ao Vale Sagrado e Machu Picchu. Olha isso. A gente anda aqui no centrinho, vendo as construções das montanhas.
nos outros sítios arqueológicos, né, que a gente visitou, a posição das pedras era diferente. Olha isso, é impressionante. Tem até uma dobrinha ali atrás. Viajantes, é impressionante estar aqui. E uma coisa super importante é que Ollantaytambo é conhecida por ter sido o palco de uma das grandes vitórias incas sobre os espanhóis, em 1536, né, com a resistência de Manco Inca, famosérrimo. Esse é o Templo do Sol, o templo mais importante, gente. Sobre decoração a gente não vê muita coisa, mas aqui tem um sinal, estão vendo? Que interessante. Eu não sei se vocês vão escutar, mas a pedra vermelha vem daqui, ó. Eles transportavam até o templo. E aqui, ó, bem nesse lugar aqui é onde sai o trem para Machu Picchu. E esse será o nosso próximo vídeo aqui no Acordei. É impressionante, viajantes. A forma como eles construíram a cidade. Estamos literalmente dentro de um vale, uma posição super difícil de encontrar. É um lugar que realmente tem que vir. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem aqui pelas montanhas do Peru, pelos Andes peruanos, junto com a Mountain Lodge. E temos outros vídeos também aqui de Machu Picchu e outros passeios que fizemos pelo país. E já sabem, se quiserem vir para cá, fala comigo, fala com a minha equipe, que vai ser um super prazer realizar o sonho de vocês. Até a próxima!